Como conseguir um ótimo salário após a sua formação e atuando na engenharia elétrica? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Olá, meu amigo engenheiro eletricista, meu nome é Vitor Stadin, eu sou engenheiro eletricista, atuo como autônomo na área de perícias de engenharia elétrica e nesse vídeo então quero falar sobre 3 fatores importantíssimos para você considerar e aplicar na sua vida para ter uma remuneração mais elevada na engenharia elétrica e também ter um crescimento mais rápido. Então, o primeiro fator que eu vou falar no vídeo de hoje é sobre a estabilidade versus o risco, né? Sobre a aversão ao risco que o engenheiro eletricista às vezes possui e acaba entrando em um emprego onde ele não vai ter ali um crescimento adequado ou que ele gostaria de ter, acaba ficando sujeito às vontades de alguém, ao teto salarial de uma determinada empresa ou de um determinado cargo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que quanto mais risco tiver no seu trabalho, maior vai ser a sua remuneração. Tanto em relação à responsabilidade sobre esse risco, por exemplo, um projeto que você vai realizar, um laudo que você vai escrever, tanto em relação ao risco de perder este trabalho. Então, uma coisa que acontece muito é uma empresa já consolidada oferecer o trabalho para um engenheiro como analista, pagando pouco, só que esse trabalho geralmente tem um risco menor, digamos assim, deste engenheiro perder aquela situação, perder aquela fonte de renda, e ele acaba com este salário menor aceitando essa situação para poder ali ter a sua renda. Entretanto, ele vai ter um teto de possibilidades de crescimento de renda, vai ter que crescer, digamos assim, com a vontade do seu chefe ou do dono daquela empresa, do proprietário, dos diretores daquela empresa que está contratando um engenheiro eletricista, que normalmente não vai passar de um salário aí de analista de 4, 5 mil reais. Né? Mesmo que esse engenheiro se esforce muito neste determinado trabalho, existem exceções, obviamente, mas são bastante raras. A gente conhece a situação atual do mercado de engenharia elétrica. Ao contrário de um profissional que decide se arriscar mais, decide ser dono do seu próprio nariz e buscar as demandas por conta própria, sem depender de um chefe, sem depender de uma empresa contratando ali com um emprego registrado, como é o CLT ou como é um concurso público, por exemplo. Nesses casos, o engenheiro eletricista vai ter que se preocupar em relação às demandas que ele vai ter que buscar e buscar estas demandas, se qualificar tecnicamente para realizar os serviços, para ser a solução para realizar esses serviços e também para buscar as demandas, para ter recorrência de clientes, uma série de situações que ensejam também alguns conhecimentos complementares além do conhecimento técnico. Então, aqui a gente já tem um fator bastante importante. Como autônomo, você vai poder ter muitos clientes, né, à medida que o seu tempo permitir, obviamente, e com isso conseguir um salário, uma remuneração, uma renda muito maior do que trabalhando como registrado, trabalhando em um emprego que, digamos assim, dá mais estabilidade, que também é um conceito que não existe, uma vez que a empresa que contrata pode quebrar, pode demitir, enfim, tem outras situações aí, né, envolvidas. Mas o primeiro fator, então, risco versus estabilidade. Quanto mais estável, maior a tendência desse salário, dessa remuneração ou dessa renda ser menor. Outra questão que vai aumentar e elevar a sua renda é o quanto você é insubstituível para realizar determinado trabalho que você foi contratado. Então, o profissional que é insubstituível, ele, obviamente, como não tem ninguém para concorrer com aquele trabalho que ele realiza, com aquela função que ele está exercendo, ele vai ser mais valorizado. Então, se você tem uma proposta melhor para fazer outro trabalho, obviamente que o empregador ali, se valer a pena para ele, e geralmente vale, já que você é o único que sabe fazer aquela situação e é um trabalho essencial para quem está te contratando, seja como autônomo, CLT ou numa vaga de concurso público, ele tende a pagar mais por este profissional que, digamos assim, é insubstituível, que é uma peça-chave ali na engrenagem do funcionamento de uma instituição ou de uma
empresa, tá certo? Então, o segundo fator é a questão de ser insubstituível, que é basicamente agregar bastante conhecimento em uma área junto com a experiência para solucionar problemas específicos. Então, eu sempre falo sobre a perícia, por exemplo, que é uma situação onde o engenheiro eletricista pode ajudar os juízes aí em processos judiciais. Aí nós, com este conhecimento, nos tornamos profissionais bem completos, com muita profundidade técnica, e essa característica da perícia valoriza bastante o nosso conhecimento como peritos engenheiros eletricistas. E por último, então, nós temos aí o fator inteligência, né? Que é, na verdade, um contraponto em relação aos trabalhos mais operativos, mais manuais, né? Vamos aqui fazer uma analogia aos médicos, por exemplo, que ganham muito mais do que os enfermeiros que estão lá atuando, colocando agulha nas pessoas e tudo mais. Quando o médico precisa fazer algo operacional, né, estar presente durante uma cirurgia, por exemplo, ele vai cobrar muito mais o valor da hora técnica dele por esta situação. Então, trabalhos de inteligência, trabalhos cognitivos, onde nós vamos utilizar mais tempo o nosso raciocínio para lidar ali, trazer uma solução a um determinado problema, um esclarecimento para um determinado problema, como é na perícia, por exemplo, você tende a ser muito melhor remunerado do que em um trabalho que você está operando ativamente ali na instalação elétrica, mexendo em um quadro, fazendo uma manutenção em um transformador, por exemplo, que são trabalhos mais operativos, mais manuais. Quando você tiver que fazer isso, é por uma situação muito especial, porque uma subestação ali grande deixou de operar corretamente, precisa ser analisado algo muito pontual, e aí você, com seu conhecimento mais especializado, junto com a sua experiência, vai lá e cobra um ótimo valor por esse serviço, em uma urgência muito maior, tá bem? Então, esse outro fator também deve ser considerado nas atividades, se você quer, né, ter a possibilidade de ganhar mais na engenharia elétrica. São fatores que, ao longo do tempo, vivenciando, eu aprendi a enxergar esses padrões e aplico esses conceitos na minha vida, até porque eu gosto das atividades que eu realizo hoje, como são as perícias, como são os laudos técnicos, onde é um trabalho onde eu sou um profissional bastante valorizado pela minha experiência e pelo meu conhecimento. Também é uma atividade que eu sou bastante insubstituível, e é também uma atividade que envolve uma inteligência muito maior do que a questão operacional. Além, obviamente, de ser trabalhos autônomos, onde nós estaremos ali sendo donos do nosso próprio nariz, né, e não dependendo de uma instituição querendo pagar um valor, tentando trocar um valor mais baixo de salário, de remuneração, por uma estabilidade, que muitas vezes é ilusória, tá certo? Então, fica aqui algumas dicas sobre remuneração na sua carreira como perito judicial. E os meus votos que você aplique essas dicas e consiga também sucesso na engenharia elétrica. Quero também te fazer um convite. Na descrição do vídeo tem o link para você se cadastrar nos aulões gratuitos semanais. Aqui na Elétrica Forense eu compartilho dicas sobre a área de perícias, de laudos técnicos, e também dicas sobre a carreira do engenheiro eletricista. Se você quer continuar crescendo na sua carreira como engenheiro eletricista, recomendo fortemente que você se cadastre na lista, então, dos aulões gratuitos semanais aqui da Elétrica Forense. Se inscreva no canal, curta o vídeo se essas dicas foram boas para você e se você vai aplicar na sua vida, deixe seu comentário e eu te vejo então em um próximo vídeo.